Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui da cidade de Bauru. Ficamos à rua 7 de setembro, 8h30, bem no centro da cidade. E hoje estamos de volta comigo, Theo Oliveira, e com o nosso grande amigo Jorge Salomão para mais um programa Despertar. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa. Obrigado, Theo. E um forte abraço a todos vocês que nos dão o prazer da sua audiência. Estamos aqui hoje e vamos bater um papo com Jorge Salomão a respeito de um tema às vezes polêmico, às vezes necessário ou sempre necessário. Jorge, gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre religião, Jorge. O que você poderia nos dizer? Vamos começar, porque tem muita gente que talvez não saiba o que significa religião, Jorge. Parece que tem um significado essa palavra, né? A palavra religião, Theo, ela se origina do latim religare, que tem como significado ligar a algo. Então a religião nos permite esse reencontro, essa ligação com Deus, porque nós saímos de Deus e a religião tem por meta, por finalidade, nos religar ao Pai, fazer com que nós façamos esse movimento de retorno a Deus. Portanto, religiões são caminhos. Entendi. Ô Jorge, e ao elaborar algumas questões sobre religião, me reportei até o homem das cavernas, vamos voltar lá atrás, né? Que eu acredito que naquele tempo talvez não tinha nada, pode ser que ele tinha alguma ligação espiritual com algum ser que ele considerava o Deus ou o que quer que seja. Como que a gente pode entender quando que começou essa questão da religião propriamente dita, de um determinado grupo de pessoas seguir determinada situação, Jorge? Tem uma obra muito interessante, Theo, de André Luiz, intitulada Evolução em Dois Mundos. Sem que o autor espiritual André Luiz quisesse esgotar esse assunto, que é um assunto vasto, né? Especificamente da antropologia e da arqueologia, ali ele nos mostra mais ou menos a origem do processo religioso, em que, exatamente conforme você narrou aí, os nossos ancestrais de muitos anos atrás, inclusive tem-se notícia de os irmãos nossos ancestrais, os homens das cavernas, especificamente os neandertais, eles já praticavam culto, em que eles verificaram ali, por exemplo, através de pedrinhas que eles usavam como se fossem divindades. Haja vista algumas anotações que haviam sido registradas nas cavernas através de desenhos, etc. Tal. Então, André Luiz nos mostra que a religião, sob esse aspecto, esse conceito de necessidade de termos uma divindade para que nós possamos ter aí uma fé, uma crença estabelecida, já começa desde muito tempo atrás, com os nossos irmãos, os neandertais. Entendi. Ô Jorge, e em que momento você acredita que, partindo aí dos homens das cavernas, a gente teve aí a criação de a primeira religião que foi criada? Porque depois a gente vai falar de que hoje a coisa está bem mais vasta, mas tem-se notícia, você tem alguma informação de que essa foi a primeira religião, começou ali e depois até chegar nos dias de hoje? Fica um pouco tanto quanto que difícil dizer exatamente qual foi o povo que foi o pioneiro. Mas nós podemos dizer para você, Theo, que o povo hebreu já adotava um procedimento religioso estabelecido na figura de um único Deus, o monoteísmo. Então, nós podemos dizer que o povo hebreu, dentre muitos outros povos, não sabemos exatamente quem foi o pioneiro, mas é curioso que o fenômeno é universal. Em vários povos, essa necessidade do aspecto religioso, de uma divindade, de um ser espiritual, sempre foi objeto de cogitação dos povos da mais alta antiguidade. Citei os hebreus, tendo em vista que de onde nós temos o conhecimento mais próximo, tendo em vista a questão da existência da própria Bíblia, que nos mostra ali um sistema religioso já estabelecido, já formalizado com o povo hebreu, que era tipicamente monoteísta. Isso prova que, mesmo buscando até na antiguidade, então já o ser vivo, humano, que nem os neandertais, já tinham um entendimento de que algo acima
da gente, algo superior existia e poderia ali nos ajudar em determinadas situações, né, Jorge? Exatamente. Esse sentimento religioso brotou de uma necessidade, especificamente sob o aspecto da espiritualidade. Para nós, os espíritas, que temos a certeza, com base na literatura e nas informações da vasta literatura espírita, o espírito, ele foi reencarnando. Quando ele não estava reencarnado aqui na Terra, ele estava onde? No plano espiritual. Uhum. Assim como os Neandertais, o Cro-Magnon, o Homo habilis, o Homo de Australopithecus, estavam no mundo espiritual quando não estavam aqui na Terra. Nesse momento que eles estavam no mundo espiritual, eles tinham contato com esses seres mais evoluídos, que eram os espíritos superiores, que estavam ali como professores, educadores, para que fossem os responsáveis pela reencarnação dessas criaturas aqui na Terra. Uhum. Em função disso, eles viam acontecer esse fenômeno no mundo espiritual, quando regressavam através da reencarnação, vinham com essas ideias, com esses rudimentos de lembranças que tiveram lá do outro lado, e aí começavam a se reportar através da sua cultura, através de objetos, como é o caso do Neandertal, que nós falamos das pedrinhas ali. Bem, exatamente por aí que começou esse processo, esse sentimento religioso, pelo contato que eles tiveram com seres superiores a eles. Entendi. Nós estamos com o programa Despertar de hoje, recebendo Jorge Salomão, falando um pouco sobre religião. E a gente vai para um rápido apoio cultural nesse momento, mas a gente volta no próximo bloco, onde a gente vai indagar o Jorge. Vocês perceberam que o Jorge é bem estudado, conhece aí bastante as coisas e tem mais coisas interessantes para dizer para a gente no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa rapidinha, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, conversando com Jorge Salomão. Estamos abordando um pouco desse meio que faz parte do nosso dia a dia e há muito tempo, né? Como a gente já viu nesse primeiro bloco, desde os Neandertais, já tivemos aí algumas situações que nos dão a entender a religião. Esse fator das pedrinhas, você acha que a partir daí já começou, se criar algo palpável, onde as pessoas acreditariam que através daquilo poderia se chegar a Deus, e hoje a gente sabe que não necessariamente você tem que ter algo físico para poder chegar ao Senhor, mas você acha que a partir daí dessas pedrinhas as coisas foram evoluindo até chegar à criação de ídolos e coisas desse tipo dentro da religião? Sem dúvida alguma, Theo. Mesmo porque o processo foi lento, porém gradual, ou seja, constante. Se formos pegar aí de uma forma muito sintética a escala evolutiva antropológica nossa, da humanidade, do Homo sapiens, que é a nossa condição atual, partimos ali para o Homo de Australopithecus, que existiu há mais de 600 milhões de anos atrás, o Homo habilis, o homem de Neandertal, o Cro-Magnon, o Homo sapiens, o Sapiens sapiens. Então você viu que fomos tendo um progresso, um desenvolvimento, isso inclusive segundo a própria teoria evolucionista de Charles Darwin, que preconiza esse processo evolutivo. A ciência avaliza essa situação. Então, na medida que fomos saindo desse estado hominal, hominídeo ou primata, chegando mais nesse, as culturas sob aspecto religioso foi sofrendo evolução, sofrendo progresso. Aí vieram o quê? Vieram o descobrimento ou desenvolvimento da escrita, vieram os papiros, os livros, os hieróglifos dos nossos irmãos os egípcios. Então tudo isso foi
tendo um progresso. Pode ver que sofreu um progresso. Há o início de tudo, da sua forma mais rudimentar, como é o caso do Neandertal aqui com as pedrinhas, e depois até chegarmos ao apogeu da escrita, da religião codificada, como nós vemos, é o caso da Bíblia, por exemplo. E nesse caso, Jorge, talvez até os amigos de casa possam estar perguntando, mas em algumas partes da Bíblia fala que não fariam ídolos, não sei o quê, mas também lá atrás o livre-arbítrio já é uma coisa inata de o ser vivo, né? Vamos dizer, usar o ser humano, mesmo pegando lá desde trás. Então, tipo, se ele quis criar ali um ídolo, Deus não ia interferir, sei lá, jogar um raio, fazer alguma coisa para que ele não criasse. Deus deu o livre-arbítrio para ele ir aprendendo com as suas situações criadas, né? Exatamente. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, ele sabe que cada povo, cada pessoa individualmente considerada, eu, você, nós temos um nível de desenvolvimento intelectual, cultural, mental. Então, obviamente, Deus respeita, sem dúvida alguma, que tal ou qual agrupamento religioso se valha, por exemplo, do uso de imagens para que eles possam desenvolver o seu culto, porque eles estão se utilizando de um meio para chegar a um fim que é a Deus. Que é a Deus. Então, se os nossos irmãos católicos, por exemplo, que usam a imagem de Nossa Senhora da Santa Padroeira, a quem nós temos um respeito enorme, fazemos inclusive as nossas preces para ela nos abençoar a todos, naturalmente tem uma significância muito importante para o culto, para que o pessoal, os nossos irmãos católicos, cheguem a Deus através daquela imagem da Santa. Favorece, facilita, inclusive, esse processo de conexão com o superior, com o divino, como fizeram os nossos irmãos neandertais, ainda com pedriscos. Com as pedrinhas. Então, é totalmente louvável, totalmente respeitável, mesmo porque, se Deus ele aprova a nossa crença, independentemente de usarmos ou não ídolos, quem somos nós para discordarmos, se não respeitarmos todos aqueles que fazem uso dessas imagens que são importantes, inclusive até para nós entendermos aquela crença, aquela fé? Entendi. E aqui, quando eu digo o ídolo, né, Jorge, a gente usa a parte onde as pessoas se abstêm de qualquer outra situação e colocam toda a sua fé, o que acreditar naquele bem material. Claro que muitas vezes ele tenta chegar a um Deus, talvez não esse Deus, algum outro, mas quando a gente usou ídolo aqui, não estamos criticando quem tem uma imagem de um santo em casa, porque as pessoas sabem que ali é como você disse, um meio para se chegar a Deus, não estão colocando toda a sua fé naquele monumento, naquela peça física, né? Que as pessoas entendam o que a gente está usando aqui como desenho, né? Exatamente, nem deveríamos em hipótese alguma criticarmos, mesmo porque eu recebi de presente a imagem de São Jorge Guerreiro, e ela está lá na minha sala, e gosto muito, adoro São Jorge Guerreiro. Isso, em hipótese alguma, vai desnaturar o meu sistema de crença, o meu sistema de fé. Pelo contrário, é uma forma de eu respeitar e verificar que aquela imagem, ela tem um emblema, uma significância, uma mensagem muito grande de respeito, de culto. E disseram, inclusive, os espíritos, Allan Kardec, ali no Livro dos Espíritos, o seguinte, que Deus julga segundo as nossas intenções. Então, a intenção de todos esses nossos irmãos, inclusive os nossos irmãos, os ubandistas, a quem nós temos um grande respeito e consideração também, faz para a realização do seu culto, a utilização dessas abençoadas imagens. Qual é a intenção? Favorecer ali os adeptos do culto umbandista, ou do culto católico, ou de outros cultos, a concentração. As pessoas olham aquela imagem, veneram aquela imagem, mas por detrás dessa veneração estão venerando a Deus. A Deus. Acima de tudo. Então, é por isso que eu acho tudo muito interessante, tudo muito louvável, e nós temos uma grande admiração, e repito, eu tenho a imagem de São Jorge em casa que eu ganhei de presente, está lá, e acho muito lindo, bonito e maravilhoso. Ô Jorge, e agora falando um pouco sobre, né, vamos usar aí de novo os homens das cavernas, vieram com a religião, só que em determinado momento começaram a se criar algumas vertentes de um caminho que, claro, todos procuram levar a Deus. E veio na minha cabeça agora aquela passagem dos 10 mandamentos, onde
ele ficou um pouco afastado do grupo ali, o grupo falou, não, ele foi embora, abandonou a gente, vamos criar um Deus. Aí criaram lá, nas escrituras, um bezerro. E só para exemplificar, tipo, criar... Muitas vezes, numa situação como essa, pode ser que cria uma vertente de uma religião que, claro, tem a mesma finalidade que é buscar a Deus, mas com pensamentos diferentes, que nem... Se ele não volta com os mandamentos e põe um basta naquilo ali, talvez eles tinham criado uma religiãozinha separada. Não, nós vamos seguir agora o bezerro de ouro e vamos ficar por aqui e tal. Você acha que é mais ou menos assim que acredita? Alguém dentro fala assim, eu não concordo com isso, com aquilo, mas eu tenho outro pensamento, então eu vou... Pessoal, vem comigo aqui e cria um outro braço de uma religião que já existe. É mais ou menos nesse sentido? Exatamente, Theo. Por aí nós vemos o início da proibição, a adoração aos ídolos. Uhum. Por quê? Porque quando Moisés saiu ali da presença deles para ter com Deus lá no Monte Sinai e recebeu a tábua das 10 leis, a proibição foi no sentido de que quando Moisés saiu, eles sentiram, aquele grupo se sentiu acéfalo, ou seja, sem um líder. Pensaram, Moisés morreu. Então, se ele morreu, não existe Deus. Eles já tinham ali o exemplo da cultura egípcia, porque eles saíram do Egito, com todos aqueles maneirismos, e a cultura egípcia era muito forte ainda neles, arraigou. Então, eles pensaram, vamos criar um bezerro igual aos nossos irmãos, os egípcios, que tinham lá suas divindades. Eles não cultuavam um Deus, mas tinham vários deuses. Os egípcios eram politeístas. Então, eles trouxeram à tona novamente aquele politeísmo arraigado neles e criaram o que? Um bezerro. Esse é o nosso Deus. E Moisés achou ruim e veio ali a proibição de ídolos para não criarmos uma imagem de barro, por exemplo, e dizermos, isso aqui é Deus. Quando nós vemos os nossos irmãos de outra fé religiosa terem ali as suas imagens, eles não estão agindo conforme o povo hebreu, quando Moisés não estava ali naquele momento. Eles não estão usando, por exemplo, uma determinada imagem, isso aqui é Deus, pronto, acabou. Não. Eles estão usando a imagem dizendo, Nossa Senhora é um espírito, um anjo, é a mãe de todos, que aí está, mas acima dela tem Deus. Então, por isso que não existe esse conflito. Em hipótese alguma, muitas pessoas pensarem, mas está lá nos 10 mandamentos que houve a proibição. Houve a proibição de você adorar esses ídolos, tratando-os como se fosse unicamente Deus. Colocando eles no lugar de Deus, né? Foi o que o povo hebreu fez quando Moisés não estava lá. Tipo assim, Moisés morreu, o Deus dele não existe coisíssima nenhuma. O Deus mesmo é esse bezerro, esse bicho aqui. Eles não conseguiam conceber a imagem de um Deus que Moisés já entendia. Então a proibição foi nesse sentido. Não se estende aos nossos irmãos católicos, umbandistas ou quem quer que seja, que usa uma imagem para dizer isso é proibido. Está errado, não é proibido não. Eles estão usando são inclusive instrumentos de uma crença, de uma fé que o próprio Código Penal protege, inclusive. A nossa legislação protege como sendo um objeto importante do culto. Que quando se despreza, que quando se chuta, se quebra, tentando vilipendiar a crença dos outros, isso é crime. Isso é crime contra o sentimento religioso. Para você ver o valor que a nossa legislação dá. Se a nossa legislação dá valor a esses apetrechos, objetos de culto, quem somos nós para vilipendiarmos o culto ou aqueles objetos que se constituem elemento primordial da fé dos nossos irmãos, por exemplo? Ô Jorge, e também a gente tem que respeitar, como você disse aí sobre o próprio código, que cada um vai tentar chegar a Deus pelos conhecimentos que tem. Então a gente não pode criticar se a pessoa tem um entendimento de uma maneira que aquele entendimento é o dela para ela chegar a Deus. E se o meu entendimento é diferente, eu não posso falar que o dela está errado, né? Absolutamente, jamais. Cada um dentro do seu caminho religioso. Obviamente, a doutrina espírita, nós não usamos nenhum objeto para o nosso culto, para a nossa fé, mas nem por isso nós nos colocamos na condição de seres que criticam a crença dos outros, porque isso é um desrespeito muito grande. Se Jesus nos ensinou o caminho da tolerância, da paciência, da compreensão, quem seremos nós? Então, se Jesus nos ensinou, por que eu dentro da minha religião vou atacar os outros achando que a minha é melhor do que outros só porque eu não faço uso daquilo ou disso? Eu estou sendo aí demonstrando uma imperfeição. Eu tenho que corrigir os meus erros. As religiões estão aí com essa finalidade, fazer com que nós nos corrijamos e não corrijamos aos outros. Cada um sabe muito bem
onde precisa ser corrigido. Quem seremos nós, ou quem somos nós, para nos colocarmos na condição de censor da vida alheia, se o Cristo não se colocou nessa condição? É um erro, é um equívoco. Cada qual, dentro do seu caminho religioso, se preocupar com a sua moralização, com a sua espiritualização. Se o outro, do seu próprio caminho, de outro caminho religioso, não está ele de conformidade com o caminho que segue, respeitemos, é uma opção dele. Entendi. Agora, compete a nós fazermos essa autoavaliação e prosseguirmos na nossa jornada de progresso e evolução, que é o que nos compete aqui na Terra. Com certeza. Estamos apresentando o programa Despertar e hoje falando com Jorge Salomão sobre religião. A gente vai para o nosso último intervalo, mais um apoio cultural, e voltamos daqui a pouquinho para o último bloco. Não saia daí. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Estamos de volta ao nosso último bloco do programa Despertar de hoje, falando com Jorge Salomão. Estamos abordando um pouco, falando sobre religião. Ô Jorge, e muitas pessoas, a gente também tem vários exemplos no dia a dia, de pessoas que nos convidam para ir a determinada igreja, determinado culto. E eu tenho duas perguntas para você. A primeira, a gente pode acreditar que já pela nossa fala no bloco anterior, não existe você disser, não, aquela religião está certa, aquela está errada, aquela está certa, aquela está errada. Não tem religião certa a partir do momento que todas procuram nos levar a Deus, né? Jesus... A certa que eu digo uma específica, para que fique bem entendida a pergunta. Jesus, quando estava ali perante Pôncio Pilatos, naquele julgamento vergonhoso, porque ele não teve nenhum defensor, e estava sendo acusado e foi condenado de um crime que ele cometeu, reconhecido pelo próprio governador da Judéia, que era Pôncio Pilatos. Uhum. Isso que foi um julgamento vergonhoso. Vergonhoso. Ali Jesus tem um momento que ele filosofa com Pôncio Pilatos, mostrando a ignorância de Pôncio Pilatos e de todos que estavam ali o acusando. O que é a verdade? O que é a verdade? Se as religiões começarem a dizer a minha é melhor do que a sua porque ela detém toda a verdade, já estamos nos equivocando redondamente. Porque Deus deu uma parcela da sua verdade, não atingida por nenhuma das religiões. Por nenhuma das religiões. Ele deu uma parcela dessa sua verdade, um pouquinho para essa, um pouquinho para essa, um pouquinho para essa, etc. e tal. Então aqueles que estão se arrogando dentro de um sistema religioso, dizendo o meu é o verdadeiro e o seu é o falso, mentiroso, está havendo um erro muito grave aí. Ô Jorge, e também a segunda pergunta dentro ainda disso, sobre qual é a religião, eu percebi que depois que eu me tornei espírita, no espiritismo não tem assim aquele, não sei se podemos dizer convite, mas em outras religiões, fala assim, vamos lá na minha igreja, tem curto tal dia, vamos lá, vem pra cá, vem pra lá. No Espiritismo não tem, o Sidney fala a palavra, inclusive foi uma palavra que eu aprendi, mas agora eu esqueci ela, acabei não marcando aqui. Esse convite, esse chamamento, o Espiritismo ele prega que tipo, se você está feliz na sua religião, continue nela, né? Pratique as coisas que são ensinadas, mas a pergunta, voltando, o Espiritismo não tem esse convite, né? Não, vem pra cá, o Espiritismo faz isso, vem assim. A doutrina espírita... Proselitismo, lembrei a palavra. Exatamente. A doutrina espírita, em hipótese alguma, ela tem essa finalidade proselitista. Ou seja, de ficar captando fiéis. Porque o espiritismo, ele se impõe não pelos seus adeptos, mas se impõe pela sua própria estrutura doutrinária. Ela nos atrai pelo conhecimento que ela nos propicia, nos oportuniza. De modo que, em hipótese alguma, dentro do arcabouço doutrinário da doutrina espírita, somos orientados a não fazermos prosélitos. Se quisermos fazer prosélitos, se essa for a expressão correta, o que nós temos que fazer? Mostrar a nossa boa
Atitude. Porque o espiritismo, ele atrai as pessoas pelo bom exemplo que os espíritas irão dar a toda a sociedade. Como tivemos casos aqui na casa de pessoas, não pelo exemplo meu, mas de outros confrades religiosos, que atraíram certas pessoas porque ficaram analisando o comportamento desse confrade, e essa pessoa, que até então não era espírita, perguntou: meu amigo, qual é a sua religião? Porque eu já te conheci há algum tempo, não sei a tua religião, mas eu vejo que você tem posturas bem interessantes, muito coerentes, no campo da caridade, da bondade, etc. Se você está perguntando, eu vou te falar, eu sou espírita. Essa pessoa se sentiu interessada, entrou no espiritismo, hoje está aí nas filas do espiritismo. Essa é a melhor bandeira para o proselitismo, digamos assim. É o bem que nós possamos realizar, é aquilo que nós bebericamos nas fontes do conhecimento doutrinário e aplicamos no cotidiano de nossas vidas, e as pessoas vão perceber: opa, aquela pessoa é interessante, é uma pessoa ponderada, calma, caridosa, abnegada, e por aí vai. Mas por quê? Nós vimos certa feita ali em Salmos de Davi, um trecho de um versículo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E qual é a casa do Senhor? É o centro, é a igreja, é os templos, onde se cultua a abnegação, as virtudes da paciência, da humildade e da caridade. Deus está habitando todas essas casas, esses templos. Então, se alguém convidar você, se alguém me convidar, como já me convidaram, para assistir a uma missa, a um culto, eu vou, com o maior prazer do mundo. Por quê? Disse Salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque o que está se realizando ali é um culto, em homenagem a Deus, que é o Pai de todos nós. Seria preconceito se alguém me convidasse: não vou porque eu sou espírita. Isso é preconceito. Não deve existir preconceito entre irmãos. E você acho que pode falar com maior propriedade, que você disse que já transitou em várias outras religiões, né, Jorge? Eu era católico, hoje eu sou espírita, e assim, ninguém me convidou, eu me senti atraído por isso, e eu acho que essa é uma das características do espiritismo, como você disse aí, né? A pessoa analisou o comportamento, perguntou e se sentiu que deveria vir. O espiritismo tem esse diferencial, né? A pessoa, você não precisa chamar, muitas vezes as pessoas aparecem, gostam, ficam e por aí vai, né? Exatamente. Cada qual vai de encontro àquilo que preenche o seu coração e o seu intelecto naquele momento em que ela está experienciando uma determinada situação da sua vida. Então nós somos atraídos, seja pelo evangelismo, seja pelo catolicismo, pelo budismo, pelo espiritismo, por aquilo que nós estamos procurando naquele momento, um determinado princípio, um determinado ensino preencheu e nos deu aquela segurança a ponto de nós podermos seguir aquilo naquele momento que nós estávamos procurando essa explicação, um porquê para tal indagação. E os que estão aí em suas religiões devem permanecer felizes, sabendo que estão fazendo a coisa certa, mesmo porque o principal de tudo que as religiões têm que fomentar em nós, o que é? É a mudança. E, inclusive, a gente está chegando no finalzinho do programa, era isso que eu ia pedir para você. Alguns dos nossos amigos podem estar nos acompanhando, talvez estejam em dúvida, né? Religião essa, religião aquela, ou estão na religião, mas não estão se sentindo bem. Que recado você deixaria para essas pessoas, para que elas se encontrassem onde estão, Jorge, sem precisar praticar uma mudança até mais radical? O primeiro passo, você está dentro de um segmento religioso, está um pouco aí na dúvida, ore bastante. Peça para Deus, e Deus virá, através dos seus anjos, dos bons espíritos, orientá-lo qual o movimento a ser realizado daí para frente. Ele vai lhe dizer, e Deus sempre nos dá essa resposta, não é imediato, mas é no tempo dele, vai nos dizer: eu acho que você precisa manter-se nesse caminho religioso no qual você está, mas você precisa se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento. De repente, a ausência de aprofundamento está lhe dando essa insegurança. E você fica perdido dentre vários caminhos a ser seguidos. Tente primeiro estudar a fundo. De repente só está faltando um aprofundamento, aí você vai se sentir mais firmado, enraizado nesse caminho religioso. Ou pode ser que Deus vai dizer para você: acredito que o seu tempo dentro desse caminho religioso já chegou. Você tem outras opções que vão lhe dar aí mais informações para aquela sua necessidade, que você está aí agora precisando de algo um pouco mais que lhe dê
essa cobertura diante dos seus anseios, como aconteceu comigo quando eu estava em outro segmento religioso. Senti no meu coração que, embora estivesse feliz, embora estava aprendendo bastante com os meus irmãos ali, aí eu senti essa necessidade de Deus falar mais alto no meu coração, que chegou o momento de eu migrar para o Espiritismo. E migrei, estou aí até hoje, graças a Deus, muito feliz, e continuo nele até o fim da minha vida, com certeza. Hoje, nosso programa já chegou ao final, infelizmente. Tinha mais algumas perguntas para o Jorge, mas quem sabe, possivelmente, a gente volta ainda nesse assunto um pouco mais à frente, num próximo programa. Jorge, muito obrigado pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço, Theo. Agradeço a vocês, nossos amigos, nossas amigas. É muita paz a todos e um forte abraço. Muito obrigado pela sua presença e continue sempre com a gente, pois a semana que vem estaremos de volta para mais um programa Despertar.